Olá, jovens, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a um novo trimestre na Escola Bíblica Dominical, o terceiro de 2025. O tema da vez é Oração, um estilo de vida. Me chamo Deise Tampellini, congrego no Jardim do Estádio. Lá eu sou professora da classe de jovens e sou também a comentarista da revista deste trimestre. Estaremos juntos ao longo das próximas aulas, aprendendo sobre orar e viver de acordo com a vontade do Senhor. O tema oração me foi despertado em meio a uma necessidade pessoal. Há um tempo atrás, quando eu orava, percebia que me sentia mais ansiosa e mais angustiada. E aí eu pensei, algo de errado não está certo. Perguntei a Deus, o que há de errado? Por que eu me sinto pior quando eu oro? E aí o Senhor, por meio de uma forma inusitada, mas sempre por meio da sua palavra, me explicou que o jeito que eu orava precisava mudar. A minha forma de orar precisava ser corrigida. Desde então eu percebi que precisava aprender mais sobre isso então. E cheguei a vários livros sobre esse assunto. Um deles é um livro de George Miller, chamado Respostas à Oração. Um livro recheado de testemunhos lindos de orações que ele fez e que o Senhor respondeu. Além do livro de George Miller, outros também me trouxeram muito aprendizado. Um deles é de Timothy Keller, chamado Oração, Experimentando Intimidade com Deus. Um livro também de Spurgeon, sobre sermões ligados a grandes orações da Bíblia. E um livro do irmão Martinho Lutero, chamado Explicação do Pai Nosso. Esses, dentre outros livros, artigos e também vídeos, estão sendo citados nas referências bibliográficas da revista. No que for possível, consuma esses conteúdos que estão repletos da palavra e da sabedoria do Senhor. Então, a partir disso, chegamos ao tema da revista e às 13 lições que vamos aprender no decorrer dos próximos domingos. Hoje, lição 1, vamos começar do começo. Vamos entender o que é oração. Para entender o que é oração, nós já introduzimos uma provocação, que é a oração não é exclusividade do cristianismo, nem mesmo de religiões monoteístas como o judaísmo, islamismo, né? Na verdade, outras religiões, como o hinduísmo e o próprio budismo, também praticam a prece, as orações. E é interessante a gente ter isso em mente porque dentro da antropologia, inclusive nós citamos aí na revista, que antes mesmo de existir religião instituída, instituições ligadas à religiosidade, o ser humano já proferia palavras ao Criador. Então já era intrínseco do ser humano a necessidade de se conectar a algo superior a si, algo que transcendesse a sua existência. Então a oração não é exclusiva do cristianismo. Ela permeia várias religiões, várias práticas espirituais. E aí, o que difere então é as doutrinas, os rituais e, claro, a quem a oração é destinada. Então, a partir disso, desse conhecimento tão amplo da necessidade da oração, a gente parte para o primeiro tópico, que aí sim, chegamos a uma definição de oração. Existem várias definições de oração, várias mesmo. E aí, para começar, eu sugiro que você, professor, joguem essa pergunta para os seus alunos e perguntem aí para os jovens, para os adolescentes, o que é oração para vocês?
Acho importante dar esse espaço para eles, para que eles também possam elaborar e verbalizar aquilo que eles entendem ser oração. Com certeza vão surgir inúmeras respostas, ou talvez alguns momentos de silêncio. Mas ainda assim, por que é importante? Porque nos ajuda a desenvolver a nossa própria capacidade de entender. Então, quando a gente elabora, verbaliza aquilo que a gente conhece, isso nos ajuda, amplia o conhecimento do que nós mesmos sabemos. Então, é importante a gente dar esse espaço para os nossos jovens e adolescentes elaborarem e verbalizarem o que eles entendem de determinado tema. No caso aqui, o tema é oração. Pergunte para os seus jovens e para os seus adolescentes, logo no primeiro tópico, o que eles pensam, o que eles sabem sobre oração. O que é oração para vocês? E aí, a partir dessas respostas, a gente traz a definição de John Knox, que é a definição citada aqui na revista. Vai ser muito legal fazer, inclusive, esse link entre as respostas dos alunos com a definição da revista, para eles também terem essa análise do que eles entendem e do que outros autores, outros homens de Deus também falam sobre o assunto. Vai ser importante para eles também fazer essa autoanálise do quanto eles conhecem e sabem sobre o assunto. Mas, voltando aqui, John Knox traz uma definição. Existem inúmeras definições de oração, tanto dentro do cristianismo quanto em outras religiões, como nós vimos aqui na introdução. Mas nós precisávamos partir de uma, né? E aí nós temos aqui a definição de John Knox. Essa definição contempla 4 aspectos em nossa comunicação com Deus. Então, oração é a declaração dos nossos pecados, ou seja, a prática da confissão. Oração também é súplica por auxílio, ou seja, os nossos pedidos de ajuda, de socorro a Deus. Oração também é desejo por encontrá-lo, é o anseio da presença do Senhor, é o anseio da companhia do Senhor. E oração também é louvor e adoração, porque por meio das nossas orações nós também exaltamos e agradecemos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz por nós. Então, 4 aspectos aqui da oração por John Knox. Por fim, nós temos aí um outro conceito de oração, que é de Timothy Keller. A oração é tanto conversa quanto encontro com Deus. E eu achei linda essa frase quando encontrei no livro dele, e achei ela, apesar de curta, tão ampla, né, tão rica. A oração é uma conversa e um encontro com Deus. Parece pouco, curto, mas é tão rico, né? Tem tantas coisas contempladas numa conversa com Deus e num encontro com Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar nos próximos tópicos da lição aqui. O próximo tópico a gente começa entendendo que a oração é uma conversa com Deus. E aí o ponto central é, nós temos a oração como prática e a oração é uma conversa. Mas quem puxou o assunto primeiro? Quem começou primeiro essa conversa? Né? Quem mandou a mensagem primeiro? Não é verdade? Quem foi que chamou a nossa atenção? Quem foi, né, que levantou a mão primeiro? É muito importante a gente entender isso. É muito importante nós entendermos esse início. Por quê? Porque isso vai ser a base para nós desenvolvermos todas as outras 12 lições do trimestre. O Senhor foi quem iniciou essa conversa. A iniciativa
desse relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus foi dele. Antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia se entregado para se relacionar conosco de forma santa, para nos perdoar os pecados, para restaurar o relacionamento que foi perdido lá no Jardim do Éden. Então, é importante a gente contextualizar que a oração não é uma iniciativa nossa. Nós não oramos porque precisamos, nós não oramos porque somos curiosos, né? Porque estamos pedindo alguma coisa de Deus, ou não conversamos com Deus porque estamos curiosos, é a nossa curiosidade ou a nossa necessidade que inicia a conversa com Deus. Não. Na verdade, a iniciativa é do próprio Deus, que nos amou, que nos perdoou, que restabeleceu a comunhão e o contato, né? A ponte que estava quebrada, né? O abismo que havia entre nós e Deus, foi o Senhor quem transpôs, né? Para nos alcançar. Então, se não fosse a iniciativa de Deus, nós jamais teríamos a capacidade de nos encontrar, de estarmos na presença do Senhor. Então, é por conta da iniciativa de Deus que nós podemos orar a Ele. Foi Ele quem puxou a conversa primeiro, foi Ele quem se revelou primeiro. Então, nós precisamos entender como Ele fez isso, como o Senhor se revela. O Senhor se revelou e ainda se revela por meio da sua criação. Lembra que nós vimos a frase da antropóloga lá na introdução? Antes mesmo de existir religião como instituição, como templo, igreja, livro, rituais organizados, enfim, antes mesmo de tudo isso, o homem, a humanidade, já tinha a necessidade de se comunicar e se conectar com algo superior a si. Tudo isso é a obra do Senhor, da sua criação dentro de nós. Então a gente vai ver aí que no parágrafo, no topo da página 7, a gente vai ver aí que o Senhor se manifestou a nós por meio de colocar em nós a sua imagem e semelhança. Então, o fato de nós sermos criados por Deus e o Senhor ter colocado em nós a sua imagem e semelhança faz com que o nosso ser tenha um chamado, uma carência, um clamor em direção a Deus. Então, a gente precisa entender isso, que o Senhor se manifestou e se revelou e ainda se revela a nós por meio dessa carência, desse vazio, né? Existe um vazio dentro de nós que só o Senhor pode preencher. Esse vazio é um espaço que o pecado deixou em nós, né? Então, a falta de comunhão que foi resultado do pecado no Jardim do Éden, essa falta de comunhão é um vazio dentro de nós. E esse vazio é que clama esse preenchimento. E o que é esse preenchimento? É a presença do nosso Deus. Então, a oração é esse clamor. É a nossa necessidade de orar vem por esse vazio que o pecado causou em nós. E aí, além disso, o Senhor também nos chama à oração, ou seja, Ele também puxa assunto conosco por meio da sua palavra. Então, por meio da palavra de Deus, o Senhor nos convida a um diálogo com Ele. E aí, a palavra de Deus, de várias formas, fala conosco. Então, aqui na lição, nós trouxemos que a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos conforta e nos encoraja, nos ajuda. E a palavra de Deus nos faz mais íntimos com Ele. E aí vem um link, né? Esses 3 tópicos aqui são linkados aos 3 tópicos anteriores que nós comentamos.
Então, a palavra de Deus nos confronta e por isso nós confessamos os nossos pecados. A palavra de Deus nos conforta e por isso nós temos fé e por isso nos motivamos a suplicar o seu auxílio, a sua ajuda, a sua providência. E a palavra de Deus nos leva a uma intimidade maior com o Senhor e por isso nós temos prazer na sua presença e por isso nós ansiamos por encontrá-lo e por isso nós reconhecemos a sua grandeza e agradecemos por tudo que ele é. Então percebam que aquilo que a palavra de Deus provoca em nós causa também os aspectos da oração. Então a gente pode entender que palavra de Deus e oração estão muito conectados. A palavra do Senhor nos leva a orar. A palavra do Senhor nos leva à prática de comunicação e conexão com o Senhor. Então nós temos um fluxo diferente aqui, né? Então a gente viu que, na verdade, não somos nós quem atraímos o Senhor primeiro. Foi Ele quem nos atraiu, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem conversou conosco, foi Ele quem puxou o assunto primeiro conosco. E normalmente, e a gente precisa entender isso, porque normalmente pode ser que a gente ainda tenha a percepção que a iniciativa foi nossa, né? A gente é que precisa, a gente que tem curiosidade, como eu já comentei. E não, a iniciativa do nosso relacionamento com Deus, inclusive das nossas orações, é do Senhor. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos, ou quando nós no nosso dia a dia estamos pensando no Senhor, conversando com Deus em pensamento, conversando com Deus por meio de um louvor que estamos cantando, na verdade, ainda que a gente não perceba explicitamente, mas o Senhor já, de alguma forma, puxou o assunto conosco. E é muito importante a gente entender isso. E aí, quando a gente entende esse fluxo, que na verdade é o Senhor quem puxa assunto conosco, nós precisamos então nos perguntar. E aí eu quero mais uma vez provocar vocês, professores, a perguntarem para os seus alunos, jovens e adolescentes, as perguntas que tem aí ao final do tópico 2, que é: se o Senhor é quem puxa assunto primeiro e a gente só ouve, e a gente só pede, a gente só ora, porque antes de alguma forma o Senhor falou conosco, ou seja, o ouvir vem antes de pedir, ouvir a Deus vem antes de orar a Deus. Se é esse o fluxo, nós precisamos pensar. E aí nós precisamos provocar os nossos jovens e adolescentes, e provoco aqui vocês também nessa aula, nesse vídeo. Para quais assuntos Deus tem chamado a nossa atenção, a minha atenção, para a sua atenção? Para quais assuntos o Senhor está chamando a sua atenção? O Senhor está te chamando, está puxando papo com você sobre quais temas? Sobre o que o Senhor está tentando conversar com você? Joguem essas perguntas para os seus jovens e para os seus adolescentes. Não necessariamente para que eles respondam, compartilhem ou verbalizem as respostas, mas para provocá-los. E aí, tá tudo bem se houver um momento de silêncio em sala. Esse momento de silêncio vai ser precioso, porque enquanto esse silêncio acontece no exterior deles, no ambiente da sala, tenho certeza que no ambiente mental, espiritual e emocional deles, as respostas estão reverberando ali dentro. Então, não se incomodem com o silêncio externo ali na sala. Tenho certeza que
as perguntas que nós fazemos por meio da lição, por meio da palavra de Deus, falam com eles na mente e no coração. Então, provoco vocês, professores, a compartilharem essas perguntas com seus alunos e deixarem ali alguns segundos de silêncio para que eles tenham esse momento e essa oportunidade de pensarem e identificarem quais assuntos o Senhor tem provocado eles, sobre quais assuntos. Ok? Então, muito bem. Vamos ao tópico 3. A oração é um encontro com Deus. Lembram-se, né? Oração é conversa e encontro. Agora a gente vai falar sobre o encontro com Deus. Nós falamos que a oração é uma conversa com Deus e é Deus quem puxa assunto conosco por meio, principalmente, da sua palavra. E a gente precisa lembrar que a palavra de Deus, ela não volta sem que antes opere o objetivo para o qual foi enviada, né? Um texto aí de Isaías 55, versículo 10 e 11. Então, se a palavra de Deus não volta vazia, ou seja, se a palavra de Deus sempre cumpre, sempre opera o objetivo que ele deseja, então a gente precisa entender que essa conversa não é um fim em si mesmo. Então não é que Deus está jogando conversa fora com a gente, né? Não é que Deus está jogando palavras ao vento, querendo que a gente também jogue palavras ao vento nos nossos momentos de comunhão com o Senhor. Não. Então, se essa conversa não é um fim em si mesmo, e ela é, na verdade, uma oportunidade do Senhor operar o objetivo que ele deseja, então a lição aqui até comenta, né? À medida que nos aprofundamos em oração, somos então transformados por ele, pois sua palavra está operando em nós os seus propósitos e fazendo de nós quem ele nos criou para ser. Olha só, então a oração não é apenas um trocar de palavras. Percebam que é muito mais profundo. Quando nós falamos que oração é encontro, então existe algo não só sendo falado, mas existe algo também acontecendo. O Senhor não está apenas falando conosco, o Senhor também está fazendo algo em nós. Quando nós falamos com Deus, estamos proferindo palavras ao Senhor, mas enquanto isso, a palavra do Senhor está operando em nós a sua vontade. Quando o Senhor nos chama para orar, não é apenas uma conversa, é um encontro. E esse encontro acontece por meio na verdade, esse encontro é importante e é de verdade porque nos transforma. E aí, um exemplo disso vem em nos próximos parágrafos aqui. Quando o Senhor nos confronta, por exemplo, quando o Senhor nos confronta por meio da sua palavra e nos leva a reconhecer um pecado e nos leva a confessar os nossos pecados, na verdade o Senhor está trabalhando em nós para converter o nosso coração, para nos purificar dos nossos pecados, para nos fazer abrir mão, né, daquele comportamento, daquela ideia, daquele projeto, daquele sentimento que é pecaminoso, que é maligno. Então percebam mais uma vez que a oração não é apenas um jorrar de palavras, é na verdade um momento em que algo está acontecendo. Então a oração também nos transforma, não porque a oração nos transforma, mas é porque a oração é um momento em que Deus nos transforma. É uma das oportunidades que Deus usa para nos transformar. Então, vamos fazer um link com os tópicos anteriores? Então vamos lá. A palavra de Deus nos confronta, ele puxa assunto conosco. Então, nós respondemos a esse chamado do Senhor e nós então confessamos os nossos pecados. E enquanto isso,
o Espírito Santo está convertendo os nossos corações, transformando o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa conduta, as nossas ideias. Então, percebam que é um fluxo mesmo, né? O Senhor fala conosco, nós respondemos de acordo com a sua vontade e enquanto isso, o seu Espírito Santo vai agindo em nós. Então, quando a palavra de Deus também nos conforta, nós pedimos auxílio ao Senhor, nós clamamos pela sua providência. E enquanto isso, o Espírito Santo acalma as nossas ansiedades, acalma o nosso coração, pacifica as nossas emoções, nos dá descanso, reanima a nossa esperança. Então percebam, o Senhor fala conosco, nós oramos, e enquanto isso, o próprio Senhor vai nos transformando. Então, quando a palavra do Senhor também nos leva a uma maior intimidade com Ele, nós temos, no momento da oração, a oportunidade de adorarmos a Deus, a ter prazer na companhia de Deus. Enquanto isso, o Espírito Santo satisfaz o nosso coração vazio, muitas vezes de um vazio existencial. Então, mais uma vez, é um fluxo em que a oração, mais uma vez, é uma conversa e é um encontro, não superficiais, não, mas oportunidades preciosas que Deus usa para nos transformar, para nos ensinar a sua vontade e nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. E aí, na lição, a gente tem dois exemplos, né? A gente tem o exemplo do texto-chave, que é lá o trecho do primeiro capítulo do profeta Isaías, né? Que o nosso versículo-chave tá falando aí de um chamado de Deus do povo para orar, para conversar com ele. E também um trecho aí de 1 Samuel. A história de Samuel é uma história em que o Senhor puxa assunto com Samuel, tem um encontro com Samuel. Dessa conversa, a vida de Samuel muda completamente. Então, são dois momentos, duas situações diferentes, tanto de Isaías quanto de 1 Samuel, mas em ambas as situações, a gente vê o agir de Deus por meio da oração. Conversa, encontro e a transformação de acordo com a sua vontade. Então, tem aí algumas perguntas também, né, para a gente fazer para os nossos jovens. Quando a gente fala sobre o exemplo de Samuel, Deus convida o povo em Isaías 18 e depois Deus também chama Samuel. Aí a pergunta que tem aí na lição é: como nós estamos respondendo aos convites de Deus? Precisamos perguntar isso para os nossos jovens e adolescentes. Eles precisam pensar sobre isso. Será que Deus está me chamando? Será que Deus está me convidando para conversar, para ter uma conversa séria com Ele? E eu estou distraído, eu não estou percebendo? Eu não estou dando atenção? Precisamos entender se nós estamos respondendo aos convites de Deus. Então, estamos falando ainda de oração como encontro. Por último, a oração é um encontro porque também é um momento de contemplação, né? É um momento aqui também da gente encontrar a Deus na sua grandeza. A oração também é um encontro porque é uma oportunidade de contemplarmos a grandeza do Senhor, o seu poder, a sua beleza, a sua majestade, né? A sua onipotência. E por que a oração é esse momento de contemplação? Porque lembra que um dos aspectos da oração é louvor e adoração a Deus? Quando nós louvamos a Deus, pensem nos salmos, por exemplo. Muitos salmos de Davi, inclusive aqueles salmos, não apenas de Davi, mas outros salmos também,
que são denominados como oração, tem muitas palavras de adoração a Deus. Por quê? Porque no momento da oração também é um momento em que a gente verbaliza a grandeza de Deus. Então a oração não é apenas um proferir de pedidos a Deus, mas é também a oportunidade de contemplarmos o Senhor, pensarmos na sua palavra, do que a sua palavra fala a respeito dele. Quando lembramos disso e proferimos essas palavras a respeito dos atributos de Deus na oração, as nossas orações também são momentos de contemplação. Então vejam, é uma contemplação que não é por vista, é por fé. Então nós não contemplamos com vista humana, nós contemplamos por fé, porque na oração, enquanto adoramos a Deus, e reconhecemos e engrandecemos seus atributos, suas obras, seus milagres, seu poder, sua graça, sua misericórdia, quando nós enaltecemos tudo isso nos nossos momentos de oração, adorando a Deus, nós estamos até, podemos dizer assim, é um momento também que nós pregamos a nós mesmos, né? Em que nós relembramos, trazemos à memória o que nos dá esperança. Então, no momento da oração, também é um encontro para contemplarmos a grandeza do Senhor. Quando adoramos a Deus em oração, estamos contemplando a majestade do nosso Deus. E isso é maravilhoso, por isso que é tão importante que as nossas orações não sejam apenas uma lista de pedidos, mas que as nossas orações sejam recheadas de adoração, de engrandecimento de quem é o nosso Deus. Então, essa importância da contemplação nas nossas orações, a gente precisa dar atenção para isso, né? A importância da contemplação nos nossos momentos de oração, ok? Então, vem aí uma última pergunta para os nossos jovens e adolescentes. Nós precisamos pensar na pauta das nossas conversas com Deus. Sobre o que nós estamos conversando com Deus? Nós estamos apenas expressando pedidos, preocupações, carências, ou nós também estamos reconhecendo quem o Senhor é, o que Ele faz, o que Ele já fez por nós e o que Ele ainda faz por nós? Como tem sido a natureza das nossas orações? Uma lista de pedidos ou uma declaração de amor e adoração a Deus? Apenas. Que mais, né, na balança da nossa oração? O que mais está pesando? Precisamos pensar nisso e precisamos levar os nossos jovens e adolescentes a pensar nisso também. Por último, nós vamos falar sobre oração como um estilo de vida, que é a proposta da lição para todo o trimestre. E aí, mais uma vez, citamos John Knox, falando que esse processo de orar é, na verdade, um processo de transformação. E aí a gente faz uma analogia sobre a atualização da versão, né? Uma analogia aí com os nossos aplicativos, que de vez em quando eles precisam ser atualizados, né? Para uma versão nova, com novas qualidades, com novas atualizações. Então, essa mesma analogia nós precisamos fazer com a nossa vida. Assim como os nossos aplicativos precisam, para crescer e ser melhores, precisam ser atualizados numa nova versão, nós também precisamos, para sermos aperfeiçoados de acordo com a vontade de Deus, nós também constantemente precisamos ter uma atualização das nossas versões individuais. E qual é o modelo? É Cristo. Nós estamos sendo transformados, estamos sendo atualizados dia a dia até chegar na versão final e a versão definitiva, que é Cristo. Nosso modelo é Cristo. Então, a oração é uma nova proposta de como viver a vida.
Pensem bem, nós falamos de conversa e falamos de encontro. Conversa que o próprio Deus iniciou e esse encontro em que Deus nos transforma. Então a oração é mais do que falar com Deus, mais do que comunicar coisas para Deus. Não. Oração é muito antes uma oportunidade de Deus falar conosco, para nos transformar, para nos abençoar, para fazer a nossa vida uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Então, Deus está à nossa espera. Não é como colocamos aqui na conclusão. Deus está à nossa espera. Onde? Na oração. É lá que o Senhor está esperando por nós. E aí, puxo aqui um link com a nossa frase do Para Refletir, que é uma frase de um pastor batista de Portugal, chamado Tiago Cavaco, em que ele fala que a oração é, na verdade, um momento em que Deus espera por nós, e não que nós esperamos por Deus. Então a oração é um encontro que Deus marca conosco, que Deus está lá. Então, antes mesmo de nós orarmos, de nós dobrarmos o nosso joelho, de nos colocar em pensamento dirigido a Deus, o Senhor já está esperando por nós. Ele já está puxando o assunto conosco. Ele já tem um objetivo para a nossa vida. Ele já tem um propósito para nós, para as nossas necessidades, para as nossas carências, para as nossas conquistas, para os nossos projetos. O Senhor está à nossa espera. E onde nós vamos encontrá-lo? Nós vamos encontrá-lo principalmente na oração. Essa é a proposta para o nosso trimestre. Por isso que oração é um estilo de vida com Deus. Nas próximas lições nós vamos aprender muito mais sobre isso. E aí a gente vai perceber, descobrir quão rico pode ser esse momento de oração, de conversa e de encontro com Deus Pai Todo-Poderoso. Aproveitem, usufruem desses momentos, dessas aulas com seus jovens, usufruem desses momentos de troca de ideias em sala, façam as perguntas, deem oportunidade para que eles falem também, deixem ali momentos de silêncio para que eles possam refletir, elaborar aquilo que foi perguntado, aquilo que foi provocado para eles. E nos vemos nas próximas lições. Espero que o Senhor encontre nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes abertos, despertos, concentrados, para que esses momentos de conversa e encontro com Ele sejam muito produtivos, tanto nas aulas da Escola Bíblica Dominical, a cada domingo de manhã, mas em toda a rotina dos nossos jovens e adolescentes. Que as nossas rotinas sejam repletas de conversas e encontros com o nosso Deus. Que Deus abençoe, nos vemos na próxima aula, fiquem com Deus, até mais!